tarde, né? Mudou, é boa tarde agora. Boa tarde a todos. Nós vamos começar a falar hoje de um capítulo novo do Livro dos Espíritos. É um capítulo novo e um capítulo um pouquinho difícil. Nós vamos começar a falar de lei de liberdade. Lei de liberdade. E não vamos terminar esse ano. Quer dizer, nós vamos nos estender, eu já dei uma olhada aqui no capítulo, e provavelmente nós vamos falar dessa lei de liberdade até lá para maio do ano que vem. Ok? Por quê? Porque é muito conteúdo e a gente está começando hoje e não é fácil, né? É um capítulo, quer dizer, não é que não é fácil, depende de como a gente quer ler. Se a gente quiser ler por cima, a gente vai rápido. Se a gente quiser ler por baixo, é lento. E o que eu falo ler por baixo? É ler o que está no substrato, nos fundamentos disso que a gente está lendo, né? Nós sabemos que essa parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, né? Se fala de lei, lei é aquilo que não dá para mudar, é assim e pronto, né? Essa é a ideia de lei no campo da ciência, por isso que a gente fala da lei de Newton, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, não é? Lei de Lavoisier, não é? A gente fala dessas leis naturais, que o homem não tem poder para mudar. E os espíritos, através do gênio de Allan Kardec, colocam que uma dessas leis naturais é a liberdade. E aí podemos dizer, somos livres. No entanto, essa liberdade, ela é muito pouco compreendida. Por exemplo, vamos imaginar, eu vou usar uma analogia aqui que me parece a única imediata que me ocorre. Quando a gente fala de luz, se eu falar luz aqui, luz, a gente pode pensar em várias coisas. A gente pode pensar, por exemplo, em lâmpada. A gente pode pensar na luz do sol. A gente pode pensar na luz do luar. E tudo isso é luz, mas cada uma é de um jeito. Se eu acender um fósforo, né, na escuridão, eu vou estar fazendo luz, é luz. Mas se eu acender uma luz como essa, uma lâmpada como essa daqui, eu vou ter uma luz muito mais intensa, mas continua sendo luz. Então, por que eu estou começando assim? Liberdade é a mesma coisa. Ela varia. Por exemplo, a liberdade de um bebê é uma. A liberdade de um adulto é outra. A liberdade de um idoso preso a uma cadeira de rodas é outra. A liberdade de um paciente preso a uma cama em estado terminal é outra. A liberdade de um preso dentro da cela é outra. Ele tem lá uma dimensão de liberdade também. Ou seja, a liberdade, para ser chamada de liberdade, ela não precisa ser só um tipo de liberdade. Há diferentes modos de experimentar a liberdade, né? O preso, ele está preso fisicamente, mas ele tem outras liberdades, que talvez nós não tenhamos, né? Num contexto diferente. Então, antes de mais nada, vamos trabalhar essa noção de liberdade como uma experiência que é própria do homem, apenas o homem é livre, e ela se opera, ela se constitui em diferentes contextos. Eu não posso achar que liberdade é só uma coisa, não. Liberdade é uma experiência, repetindo, pra gente. O Emmanuel diz que aprender é repetir a lição, então eu vou ser bem insistente. Liberdade é uma experiência, ela é própria do homem, e eu vou falar daqui a pouco por que ela é própria só do homem, né? E que ela se opera, ela se constitui de formas diferentes segundo o contexto em que este homem se encontra.
E por que que a liberdade, ela só é própria do homem? Por exemplo, aliás, vamos falar um pouco de poesia, de metáfora, de símbolo, né, de linguagem simbólica. Em geral, universalmente, qual que é o símbolo da liberdade? Universalmente, assim, que os poetas cantam, o que que é? O pássaro, não é? Livre como um pássaro. Quantas vezes a gente já ouviu esse clichê? Livre como um pássaro. Está parecendo um passarinho. Está livre como um pássaro. Eu sinto muito, mas pássaros não são livres. Ah, livre como um animal na selva. O animal na selva também não é livre. Por quê? Porque essa noção de liberdade que nós temos do pássaro, do animal na selva, é uma noção estreita de liberdade apenas física, apenas material. E exatamente essa ideia com que Allan Kardec começa esse capítulo que trata da lei de liberdade, né? Chega a ser até um pouco, quando a gente começa a ler esse capítulo, um pouco frustrante, porque a primeira pergunta que Kardec faz para os espíritos é a seguinte, questão 825. Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Então, aí já há um problema. Qual? Bom, primeiro, a ideia de que existiria uma liberdade absoluta, né? Na verdade, a ideia de que, né, existe uma liberdade que é mais livre do que outra liberdade. E os espíritos dizem que não, que ninguém tem uma liberdade absoluta. E aí, num primeiro momento, a gente esperava, ou alguém que estude um pouco mais, espera que se vá falar de uma questão que no campo da filosofia é chamada de ontológica. O que é uma questão ontológica? Daquilo que constitui o ser. Que ser que nos interessa aqui? O homem, o ser humano. Ok? Que constitui o ser do ser humano? É a liberdade. Mas os espíritos não vão por esse caminho. Eles vão por outro. Eles dizem assim, não, porque vós todos necessitais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. E aí os espíritos já estão dando um viés para essa resposta, um viés de conteúdo moral, né, e cristão, olha, de fraternidade, todo mundo precisa de todo mundo e tal. Mas nós vamos pensar em algo anterior a isso e que depois os espíritos vão aprofundar em outros itens desse capítulo, que é o seguinte. Por que que o pássaro não é livre e o animal não é livre? Porque o pássaro, ele não tem escolha a não ser pássaro. Se o pássaro, vamos imaginar um pássaro rebelde, comunista, e ele se rebela contra o espaço e diz assim, a partir de hoje eu não voo mais. Ele não pode, ele não tem essa escolha. O pássaro, ele está condenado a ter que voar. Ele é obrigado a voar. Ele não voa porque ele quer, ele voa. Aliás, eu vou usar aqui uma expressão mais nordestina. Ele avoa. Porque ele não tem escolha, ele tem que voar. Vamos pensar um leão na selva, né? Um leão na selva. O leão está lá muito faminto. E aí ele vê lá na savana africana. E aí ele vê uma zebra dando sopa. E ele está com muita fome. O que que ele faz? Não, ele não come a zebra. Olha que interessante. Ele se aproxima e deixa a fêmea ir caçar, porque o leão é rei, ele não caça. Ele fica lá quietinho, supervisionando, ele é o presidente, ele é o rei, ele é o, né? Ele fica lá. As pessoas que fazem o serviço para ele, quem? A fêmea que caça. E ele impõe com a sua presença o medo, né? Os outros animais, então ele fica ali, a fêmea vai,
caça a zebra. Em geral, ela morde o pescoço da zebra, né? Vai provocando aquela hemorragia e tal. A hora que o bicho já está, né, morto, ela se afasta um pouquinho para o leão comer. E aí diz que esse negócio de machismo é coisa do ser humano. Não é, não. É o mundo animal. Olha aí, ó. Ela caça, vai lá, prende. Tem alguém da biologia aqui? Quem que é da biologia aqui? Ninguém? Não tem professor de biologia? Estou errado ou não? Não é isso mesmo? A fêmea vai, e aí o leão vai lá e come. Muito bem. Vocês já imaginaram um leão dizendo: ah, não gostei dessa carne, vou esperar uma melhor? Ele tem essa opção? Não. Vamos imaginar um leão vegetariano, já aprimorado moralmente, e que resolveu comer repolhos. Isso é uma impossibilidade, quer dizer, ele está absolutamente preso à sua condição de animalidade, né? Né? O pensador alemão Martin Heidegger diria, num neologismo que ele adorava, né? Ele dizia assim, vamos imaginar, se fosse ele aqui falando, ele diria o seguinte, que o leão, ele está aprisionado à sua condição de leão, ou seja, à sua leonidade, ele criava neologismos. O pássaro está aprisionado à sua passaridade, à sua condição de ser pássaro. Ele não tem escolha. Uma cadeira não tem escolha. Ela vai ter que ser eternamente cadeira. E esse lírio, muito provavelmente, queria ser uma rosa. É um lírio gay. Mas ele não tem como ser rosa. Ele está condenado a ser lírio. Ok? Não tem como. Ou seja, tudo o que está à nossa volta é aprisionado. O pensador Jean-Paul Sartre, na sua obra O Ser e o Nada, vai dizer o seguinte, que tudo o que há no mundo são seres. O Heidegger chama esses seres de entes. São entes. O mundo está povoado de entes. Animais, plantas, objetos. Os objetos serão chamados por esse pensador de mundo utensiliar. Estão repletos de utensílios, não é, que são produtos da técnica que o homem desenvolve para facilitar a nossa vida. E todos esses seres, o Sartre vai dizer, são seres em si. O que são seres em si? São seres aprisionados na sua própria condição. O homem será, diz Sartre, o único ser para si. E o que é ser para si? Ele é o único ser que, sendo nada, pode escolher o que quer ser. Como assim? Bom, então, um lírio é um lírio, um leão é um leão, um pássaro é um pássaro, um gato é um gato, uma jarra é uma jarra, e um homem não é um homem. Espera aí, Bordini, agora eu não entendi. Por quê? Porque o homem é o único ser, no meio desses que eu estou falando, que não precisa se conformar com ser apenas uma coisa. Ele, sendo livre, escolhe o que ele quer ser. Então, jarras serão sempre jarras, não é isso? Usadas para colocar água, suco e etc. O homem, ele tem quantas utilidades? Infinitas. Ele não está preso só a uma condição. E de verdade, nada nos obriga a ser nada. Quer dizer, em geral, nós escolhemos o que queremos ser, em todos os níveis de nossa vida. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, o sujeito nascia homem, morria homem. Hoje, ele tem inclusive a possibilidade de, nascendo homem
e se sentindo mulher num corpo de homem, ele começa já na adolescência a tomar hormônios, faz lá implantes de silicone, faz uma cirurgia de mudança de sexo, se veste como mulher, tem um corpo de mulher, pode se casar, inclusive, encontra lá um companheiro, vai constituir família, etc. Isso é uma possibilidade existencial. Nós não estamos aqui julgando se é certo nem errado, mesmo porque esse não é o nosso papel. Nós estamos dizendo que isso hoje, no ano de 2012, é uma possibilidade. O que mais? Meu pai é médico e queria que eu fosse médico, mas eu quero ser mecânico de automóveis, porque eu quero ser mecânico de automóveis, eu gosto, eu acho uma delícia mexer com carro, né, gosto, vou me encontrar ali, e a pessoa vai ser feliz sendo mecânico. O sujeito é açougueiro, pai, eu quero ser médico. Ele falou, então nós vamos ser colegas. Para alguns, né? Cada coisa que a gente vê por aí, né? Então, assim, hoje as opções são muitas, né? Eu posso escolher. Esses dias eu vi uma entrevista com Laerte, né? Aquele cartunista genial, porque ele resolveu ser cross-dressing, né? Ele se veste como mulher. E aí ele só anda de saia agora. Ele falou, mas como que aconteceu? Ele falou, um dia eu estava em casa, eu resolvi me vestir como mulher e ir até a padaria. Eu gostei tanto que eu aderi a isso. Pode. Pode, vocês vestem calça, por que a gente não pode usar vestido? Eu só não uso porque vão falar que eu estou obsedado. Espírita precisa tomar cuidado, tudo que a gente faz diferente está obsedado, né? Então, assim, ainda mais nesse calor, eu adoraria que o mundo aceitasse que eu usasse um vestido, porque deve ser muito mais confortável do que vestir calça jeans, porque eu transpiro aqui. É um horror, ensopa, é um negócio... E saia deve ser uma delícia, só que a gente não pode, né? A não ser lá na Escócia. Na Escócia os homens usam saia, quer dizer, eu escolho, o ser humano é esse ser que está aí, livre. Esses dias vendo uma entrevista com o célebre criminalista Dr. Valdir Troncoso Pérez, que foi o maior criminalista da história do Brasil, né? Grande tribuno. Ele dizia o seguinte, que a Declaração dos Direitos do Homem, né, a pergunta que o repórter fez foi a seguinte, o senhor não sente vergonha de defender bandido, assassino? E ele falou assim, a Declaração dos Direitos do Homem não está escrita assim, a Declaração dos Direitos do Homem que nunca erra. É assim que está escrito? É isso que está escrito lá ou não? A Declaração dos Direitos do Homem virtuoso. É isso que está escrito lá? Não. Está escrito assim, Declaração Universal, quer dizer, vale para todo mundo, dos direitos de quem? Do homem. E o que é ser homem? No caso, ser humano. É ser este ser que é capaz, por exemplo, de ser Chico Xavier, João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, e etc., São Francisco de Assis, e etc., né? E é também capaz de ser o bandido da luz vermelha, o maníaco do parque, o Adolf Hitler, o Benito Mussolini. É ser humano também. Está tudo ali, Ou seja, o homem é essa experiência estranha que é capaz das coisas mais magníficas e também das coisas mais repugnantes, mais abjetas. E mais que isso, nós não temos... de verdade, nenhum controle absoluto sobre isso. Ou seja, ainda que a gente, né, faça tudo para um ser humano, a gente pode ter vamos imaginar um filho, a gente dá a melhor criação, dá tudo para esse filho, né, dá a melhor escola, dá exemplo. Esses dias, falando de exemplo, deixa eu me lembrar onde que eu li sobre isso. É uma leitura que eu não me lembro agora, e que dizia o seguinte, que o exemplo não é a melhor maneira de educar, sabiam? Não é.
O exemplo não é a melhor maneira de educar. O exemplo é a única maneira de educar. Eu adorei isso. Olha que interessante. O exemplo não é a melhor maneira de educar. O exemplo é a única maneira de educar. Ah, já lembrei. Lembrei, deixa eu ver se eu lembrei. Lembrei. É um livro de um psiquiatra de São Paulo, o professor Di Loreto, que ele fala sobre filhos e etc. E ele diz o seguinte, olha que interessante. Alguém aqui já viu criança ouvindo rádio? Criança não ouve rádio. Sabe por que criança não ouve rádio? Porque rádio para criança não tem graça nenhuma. Porque a criança é visual. Ela é capaz de ficar horas na frente de uma TV, mesmo sem som. E ela fica hipnotizada lá assim, ó. Por quê? Ela aprende mais com o que ela vê do que com o que ela ouve. Por isso que sermão não adianta para criança. Você está falando e ela está sonhando com o desenho que ela vai ver daqui a pouco. Porque ela é o quê? Ela aprende vendo, mais do que ouvindo. Né? Esses dias eu estava dando uma aula, falando sobre questões de educação para a criança infantil, numa escola, regras de cidadania e tal, né? Aí eu pensei, vamos pensar, o exemplo que eu estou dando aqui, né? Vamos pensar uma escola que invista, por exemplo, em ensino de regras de trânsito. Aí a criança, ela passa a tarde inteira vendo filminho, eles vão para a rua, a professora ensina a respeitar o sinal vermelho, a parar na faixa, né, a não xingar a mãe do condutor à frente, e etc., a ensinar que a mãe não tem nada a ver com isso, pobre da mãe, e vai ensinando tudo, e a criança sai de lá fascinada, tudo aprendidinho. Aí, às 6 horas da tarde, chega o pai estressado para buscar, para levar para casa. Preciso continuar ou não? Aí, no trajeto da escola até em casa, em 10 minutos, o pai passa em 5 sinais vermelhos, para em cima da faixa, fala no celular, não usa o cinto, xinga o cara que ultrapassou. Quer dizer, em 10 minutos, o herói, que o pai é o herói da criança, o herói consegue destruir o que uma escola tentou fazer em uma semana de treinamento e educação para o trânsito. Duvidam do que eu estou falando ou não? O pai, em 10 minutos, destrói o trabalho da escola de uma semana. Mas vamos supor que esse pai seja um pai nota 10, nota 1000, que dê exemplo, que faça tudo certinho. Sabe qual a garantia que ele tem de que esse menino vai crescer e segui-lo? Nenhuma. Sabe por quê? Porque esse espírito é livre. E tinha um quadro de humor na televisão, que um pai tinha um filho gay e tal, acho que era o Jorge Doria que fazia, e aí no final ele falava, onde foi que eu errei? Resposta, em lugar nenhum. A não ser que você seja um monstro, sei lá, espancou o moleque, sei lá, fez coisas abomináveis. Caso contrário, a gente faz o que pode e a gente dá o melhor. Pai, mãe, irmão, professor, a gente faz o melhor. Agora, a gente vive na Terra. A Terra é um mundo de gente imperfeita, né, que tem falhas, que um dia acerta, outro dia erra. Normal? Normal. Então, nós precisamos aprender que a nossa responsabilidade de verdade sobre a vida do outro, em geral, é mínima. A gente faz o básico. Um bom pai, uma boa mãe, dá comida, dá bebida, dá exemplo, dá conselho, conversa, estimula, ajuda, ampara, apoia. Ainda assim, o outro vai ser sempre o outro. E pode escolher coisas que são absolutamente diferentes daquelas que a gente gosta, como pai e como mãe, ou como professor, ou como tio, ou como tia. Então, assim,
Por que eu estou usando esse exemplo? Né? Para falar de liberdade. Né? Então, o que é ser livre? Ser livre é ser esse ser para si. Como assim? Esse que faz o tempo todo escolhas em relação à própria existência em diferentes dimensões. Então, vamos imaginar um bebê. Quem aqui já viu bebê que recusa o bico do seio? Levanta a mão. Por mais que a mãe tente, tá? Às vezes a mãe tenta, e a criança cospe, vira o rosto, reage. Naquele momento, a criança já está escolhendo. Tem criança boazinha e dócil? Tem. Tem criança que você conversa com a mãe e você fala, e aí? Ele é uma gracinha, ele dorme a noite inteira, ele chora pouco, ele não dá trabalho. Tem umas crianças que são um inferno? Tem ou não? Tem. Esses dias eu conversei com uma mãe, ela falou, meu menino tem 7 meses, em 7 meses, eu nunca consegui, nesses 7 meses, dormir 3 horas seguidas. A mulher está um trapo, está um farrapo. Esse espírito está detonando ela. É o inimigo do passado. Eu vou começar a ferrar no começo. Eu vou com tudo, entendeu? Vem cobrar. Então, tem. Então, assim, já de bebezinho, a gente começa a ver que tipo de espírito está reencarnando ali. Se é um espírito mais dócil, se é um espírito mais rebelde, né? Aí o Emmanuel diz que a tarefa dos pais é aproximar os filhos de Deus. Mas ele não diz que se os pais não conseguirem, eles erraram. O Emmanuel usa o verbo no infinitivo, você vai aproximar. Se ele vai usar isso e conseguir, já é um problema dele. A sua parte você vai fazer, você vai ajudar. E ele vai escolher se ele quer ou não. Então o bebê já tem uma escolha, uma certa liberdade? Tem. A criança também tem a liberdade. Tem criança, por exemplo, que desde cedo os pais não entendem onde que a criança aprendeu a mentir. Fala assim, mas ninguém mente, como que esse menino está mentindo? É na escola, aí vai na escola, aí tenta descobrir. Às vezes encontra uma causa, às vezes não encontra, não dá para entender mesmo. Aí vem adolescente, faz as escolhas, adulto. Aí está velhinho lá, às vezes a gente está na beira da morte, está lá, na cama, estado terminal. Vem um enfermeiro e diz assim, você prefere a janela aberta ou fechada? E a gente pode escolher. Você quer que aumente o ar-condicionado do quarto? Você quer que molhe o seu lábio com água, com um algodãozinho? Você pode fazer assim, ou às vezes não dá nem para mexer a cabeça. Às vezes o doente está numa situação tão difícil que ele se comunica com os olhos. Ou seja, até o último instante, nem que for aquele fósforo aceso. E vamos supor que a gente não consiga se comunicar mais. A gente é livre para escolher no que quer pensar e como julgar o que está se dando em torno de nós. Então, quer dizer, a liberdade é como uma luz. Ela pode estar uma luz muito intensa ou uma pequena chaminha de um palito de fogo. Mas ela é uma experiência que está sempre presente nisso que nós chamamos de ser humano e que é essa coisa estranha que a gente não consegue entender muito bem. Se eu distribuísse uma folha aqui e um lápis para cada um e pedisse, por favor, cada um, defina-se, quem é você? Muito provavelmente, tem gente que demoraria muito a começar a escrever. E quando começaria a ficar com dúvida. Algo do tipo, eu sou um sujeito muito nervoso. Aí põe, eu sou fulano e sou muito nervoso. Só que aí, de repente, ele se lembra, ele é nervoso, mas tem alguns momentos que ele é super tranquilo. Então, será que ele pode falar que ele é nervoso? E aí ele risca, não sou nervoso não. Às vezes,
eu sou nervoso. Aí ele continua. Eu acho que eu sou um sujeito bom. E aí ele fala, mas ontem eu fiz uma coisa muito feia, muito ruim. Ele fala, mas então eu não sou bom. Mas afinal, eu sou bom? Aí a gente começa a ver que a gente é um troço que nem a gente, que não consegue escapar da gente mesmo. Eu tenho um amigo que fala, eu não sou espírita, e ele é muito engraçado, ele fala assim, você sabe por que eu não sou espírita? Ele diz assim, porque eu me recuso a ser condenado a conviver comigo mesmo pela eternidade. Você imagina como ele é legal, cara. A ideia de que eu vou ter que me suportar para sempre é insuportável para mim. Então, assim, agora, esse se suportar, quer dizer, que de verdade a gente, é complicado dizer. A gente não é só corpo, mas também não é só espírito, não é só bom, mas também não é só mal, não é só calmo, mas também não é só nervoso. Afinal de contas, quem é o ser humano? Esse grande desconhecido. Eu vos convido a viajarem comigo pelos próximos domingos para essa grande epopeia, para essa grande investigação. Onde a gente vai chegar? Isso é só um detalhe. Muito mais gostoso do que a chegada é o trajeto, a viagem. E nós vamos viajando. E que Deus nos proteja. Vamos então, nesses momentos de paz, de reflexão, nesses momentos gostosos em que nos damos o direito a uma pausa para o pensamento, vamos procurar esquecer os problemas, as aflições que nos visitam no cotidiano da vida lá fora. Para isso vamos relaxar, fechar os olhos, soltar as tensões, respirar bem fundo e lentamente, enchendo o pulmão de ar, soltando bem devagar, inundando a nossa mente, o nosso pensamento de luz. E mais tranquilos, vamos tentar mentalizar os fluidos que impregnam a atmosfera espiritual de nosso ambiente, sendo levados pela nossa respiração através da corrente sanguínea, a cada uma das células de nosso vaso físico, devolvendo-nos saúde, bem-estar e restauração. Mais tranquilos, vamos mentalizar aquela figura de Jesus que mais nos é familiar, bem como nosso pequenino planeta Terra, qual esfera de luz a bailar pelo espaço infinito. Vamos pedir a Jesus que traga ao encontro de seu seio de amor o nosso orbe, conduzindo as nossas vibrações de paz a todos os recantos da Terra onde existam sofrimento e dor. Vamos pedir em favor dos líderes mundiais para que conduzam a humanidade a tempos de concórdia. Pedimos pelas populações flageladas, pelas vítimas das guerras, da intolerância, do ódio, do fanatismo, das fomes, dos maremotos, dos terremotos, pelos campos de refugiados. Vamos pedir ao anjo Ismael que verta o olhar generoso sobre o nosso Brasil, terra do cruzeiro, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que o nosso doutor Bezerra de Menezes
Inspire os nossos homens públicos, os nossos governantes para as boas obras. Vamos pedir em favor dos irmãos que estão nos leitos de dor das enfermarias, das UTIs, pelas equipes médicas e paramédicas que trabalham nesses ambientes. Vamos pedir em favor dos entes queridos que velam a cabeceira de um enfermo amado, pelos espíritos em processo de desencarnação, pelos que ficam e choram a dor da saudade, pelos que estão nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias públicas, nos manicômios, nos leprosários, pelos que se perderam no mundo do álcool, das drogas, da prostituição, do jogo, pelos lares em conflito, onde não há diálogo, entendimento, Deus, pelos que perderam a fé, pelos tristes e oprimidos, pelos suicidas, pelos que procuram trabalho e não encontram, mas também por todos os que, sendo ricos, geram empregos. Pedimos pelos que vivem em condições subhumanas, nas favelas, debaixo das pontes, e pelos que peregrinam na solidão das ruas, sem um lar, uma família, amigos, trabalho, um pedaço de pão. É tão triste viver só e não ter um recanto para voltar ao final do dia. Pedimos por eles, por todas as religiões do mundo, independente dos rótulos, pelos seus líderes sinceros que preconizam a paz e a fraternidade, pela nossa doutrina espírita, pelos nossos órgãos de unificação, pela nossa Ribeirão Preto, nossa Vila Tibério, sua gente simples e amiga, pela nossa casa do vovô, pelo nosso sanatório espírita Vicente de Paulo, pelas nossas creches, instituições, centros, por este teto amigo que nos ampara nesta noite, pelos companheiros de sacramento, Palmelo, Uberaba, pelo coração de nosso amado Chico Xavier, que este Espírito possa receber, de onde estiver, a nossa saudade, a nossa gratidão, o nosso desejo de paz, o perfume de nosso amor, por todos que aqui estamos, mas também por aqueles que estão nas nossas mentes e se recomendam às nossas preces, sejam amigos, familiares, parentes, encarnados ou desencarnados, mas também pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem e caluniam, aqueles com quem temos dificuldades de relacionamento, que onde quer que estejam, recebam nossas vibrações de paz. Pedimos em favor da semana que se inicia, que tenhamos motivação, esperança, bom ânimo, alegria. Na lição que ouvimos hoje, Emmanuel nos dizendo: a alegria é uma dádiva que podemos oferecer aos outros, mesmo que não tenhamos para nós próprios. Que sejamos alegres, que possamos, ao cair, ter a capacidade de recomeçar e prosseguir sempre para frente e para o alto. Pedimos aos espíritos amigos que visitem os nossos lares, abençoando o nosso ambiente doméstico, higienizando espiritualmente esses locais, bem como o nosso trabalho, bem como visitando todas as criaturas que convivem conosco e que precisam nesse instante do amparo, do apoio, do consolo, do conforto dos venerandos guias espirituais, e que ao sairmos daqui nesta noite, depois do passe, tenhamos nítida sensação de bem-estar físico, mental e espiritual, recarregados em nossas energias para mais uma semana de lutas, e que possamos ser vencedores. É desta forma, Jesus, divino amigo de nossas vidas, que te pedimos licença para encerrar essas nossas vibrações,
despedindo-nos em sua doce paz, agradecendo por todas as bênçãos de que temos sido credores, mesmo sem merecimento, por dádiva de sua infinita misericórdia, mas suplicando ainda uma vez: fica conosco, médico de nossas almas, hoje, agora e para sempre. Que assim seja.